O título da meditação de hoje é Paz. Estou contigo, eu tenho paz. E o texto bíblico está lá em João no capítulo 14, versículo 27, que diz o seguinte: Eu deixo com vocês a paz, a minha paz eu lhes dou. Não lhes dou a paz que o mundo tem dado, e que o coração de vocês não fique angustiado e nem com medo. Para você, o que significa paz? Me responde, por favor, cara. Talvez uma cama bem confortável num quarto massa, né? Ou até mesmo uma rede pendurada entre as árvores, que lugar maravilhoso. Ou então uma cadeira de praia bem diferente para o mar, e vale a pena demais. Hello, darkness, my old friend. Bom, todas as vezes que a gente fala a palavra paz, nós temos em mente o conceito de tranquilidade, de repouso, sabe? Às vezes, paz pode também ser para você algum outro sentido. Aproveitar as férias, não fazer nada, curtir um filme ou então ler um livro que você estava muito afim de ler. Não sei, tudo isso reflete o nosso senso de sossego, tranquilidade, e a gente sempre leva isso para paz. Mas paz não necessariamente é isso. Você pode vivenciar todas essas coisas e mesmo assim não estar em paz. Sério? Não acredito, mano. Na verdade, paz é uma outra ideia, é um outro sentido. Que sentido é esse? O sentido de paz é aquele que Jesus apresenta, que mesmo em meio aos problemas você pode ter essa paz no coração. Paz, na verdade, é essa confiança daquilo que Jesus prometeu, e se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Quando a gente olha tanto para o Antigo Testamento quanto para o Novo Testamento, a gente vê várias promessas de Deus. E por isso, ao vermos as promessas de Deus, a gente percebe que Ele promete e Ele cumpre. Se Jesus nos prometeu a paz, pode ter certeza, Ele realmente vai dar. Paz, na realidade, são dois aspectos que a gente encontra em João no capítulo 14 inteiro. Primeiro aspecto, paz é a certeza que Jesus vai voltar para nos buscar. E em segundo lugar, enquanto Jesus não vem nos buscar, porque Ele não chegou ainda, certo? Enquanto Ele não vem para nos buscar, Ele enviou o Espírito Santo para que pudesse nos confortar nos momentos de dor, de luta e até mesmo luto. Essa paz, ela é completa, ela é plena. Você vai poder colocar sua cabeça no travesseiro nesses dias mais difíceis e poder dormir tranquilamente. Ora comigo, Deus eterno, a gente ora agora entregando todos os nossos problemas e pedindo que o Senhor venha nos preencher dessa paz que o Senhor tem para nos dar. Que a gente possa ter a certeza da vinda de Jesus e até mesmo do Espírito Santo estando aqui conosco, nos ajudando, nos guiando e nos confortando. Oramos em nome de Jesus. Amém. Valeu, galera. Que Deus abençoe muito. Oi, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Que coisa boa! Você gostou da meditação de hoje? Linda, né? Eu achei maravilhosa também. Essa meditação veio para fortalecer a nossa vida, a minha e a sua, ok? Muito bem, quero lembrar a você que o último conteúdo que trabalhamos foi funções de linguagem, ok? Depois você fez o trabalho avaliativo, revisando interpretação de imagens, você também trabalhou com figuras de linguagens. Hoje nós vamos trabalhar na sua apostila 4, no módulo 11. E aí você, então, vai acompanhar e resolver algumas atividades junto com a professora. Você tem aqui uma opinião mascarada em uma petição, e aí você tem um texto que abre o módulo aqui, onde um colunista, o Clóvis Rossi, publicou na Folha de São Paulo, isso em 29 de julho de 1994. Qual teria sido o propósito dele, né? Publicar num jornal de grande expressão uma petição ao presidente. E aí você percebe que esse texto ele foi publicado na seção opinião. Então, se é na seção opinião, é porque tem um artigo de opinião, ok? Se ele é um artigo de opinião, você percebe que nesse tipo de texto, as pessoas elas têm o canal aberto direto, né? Onde o emissor ele pode então fazer uso da informalidade para expressar opinião. E aqui ele usa muito
a ironia, com o objetivo de criticar. Então, quando eu tenho nesse texto aqui uma retomada, porque ele fala, caríssimo presidente, ele usa o quê? O estilo de um gênero narrativo carta. E como eu sei? Porque ele usa um vocativo, caríssimo presidente, está chamando, como você inicia o gênero narrativo carta. Então, neste momento, você percebe que há uma intertextualidade, e essa intertextualidade ela é de estilo, ou também chamada de intergenética, porque o texto do Clovis Rossi ele repete alguns elementos formais de uma petição jurídica. E uma petição jurídica, ela precisa o quê? Iniciar indicando a quem será feito. Aqui ele já começa, ao presidente. Então, segundo o Código do Processo Civil do artigo 282, ele fala isso, que a petição ela deverá indicar o juiz ou tribunal a que se dirige, certo? Os nomes, o estado civil, a profissão de quem está fazendo a petição. Quais são os fatos, os fundamentos para aquele pedido? E ele vai fazendo isso no decorrer. Ele faz o pedido, ele mostra a importância, certo? Ele prova, realmente, então ele vai seguindo os passos de uma carta, certo? Mas em forma de petição. Mas, na verdade, foi publicado, então esse texto ele não foi enviado ao presidente, mas foi uma forma irônica do autor contestar uma situação política que estava muito pertinente na época. E aí você tem aí um pouquinho disso, do contexto político e econômico gerado no texto. Aí você tem aqui que após o impedimento do Collor de continuar nosso presidente, ele, então, Itamar Franco, assumiu, que era vice-presidente do Fernando Collor de Mello, ele assumiu, então, a presidência e ele escolheu Fernando Henrique Cardoso, que era um professor universitário e sociólogo. E, neste momento, o que ele faz? Ele, então, lança um plano de socorro governamental aos bancos, que foi o PROER, foi um programa de estímulo à reestruturação e fortalecimento do Sistema Nacional Brasileiro. Qual era o objetivo? Era ajudar os bancos privados, certo? A receber cerca de 16 bilhões de dinheiro público. Que bancos foram esses? O Bamerindos, o Banorte, o Crefisul, o Econômico, o Mercantil Nacional e o Pontual. Isso foi um acontecimento muito criticado pela mídia na época. E agora eu tenho aqui o Rossi Clovis, o Clovis Rossi, fazendo aqui expondo na seção opinião, um artigo de opinião, só que agora em forma de carta, ele trabalha com intertextualidade. Então, vamos entender primeiro a carta, pegue aí a sua apostila e vamos acompanhar a leitura. Caríssimo presidente, é com enorme constrangimento que lhe escrevo essa carta a pedido de minha filha. Ela se entusiasmou com a informação de que seu governo se prepara para dar socorro financeiro a alguns bancos, sem falar na redução de impostos, e passou a achar que tem o mesmo direito. Alega que acaba de nascer seu segundo filho e que as despesas inevitáveis vão deixá-la na maior dureza. Tentei argumentar que esse linguajar é inadequado. Se ela ao menos dissesse que está passando por uma crise de liquidez, como certos bancos, seria mais facilmente atendida, mas não adianta, presidente. O linguajar da moçada de hoje é esse mesmo. Também procurei demonstrar que o pedido dela é injusto, afinal ela é professora, profissão que, no Brasil, como o senhor bem sabe, goza de salários elevadíssimos e privilégios sem conta. Já os bancos, coitados, estão sofrendo muito. Olha a ironia dele aqui. Só os 9 maiores grupos privados tiveram no último ano um lucro líquido de apenas $1 bilhão. Como conseguem fazer para sobreviver é algo que não entendo. Mas minha filha definitivamente não tem a mesma consciência social e argumentou: se os bancos podem, eu também posso, afinal a lei é igual para todos. Não sei onde ela aprendeu conceitos são subversivos, meu Deus. Deve ter sido algum professor de esquerda desses empenhados em destruir os pilares da organização social e política brasileira. Só falta agora essa menina pretender passar pela alfândega sem a revisão de bagagens de praxe. Justo no seu governo, presidente, que, nesse ponto, é da maior inflexibilidade, não é? Por mais que argumentasse, não consegui demovê-la, por isso estou sendo obrigado a lhe enviar essa carta. Só o faço porque tenho certeza que o senhor está em posição de me entender. Sabe melhor do que ninguém que coração de pai é como seu governo em relação aos bancos absolutamente incapaz de resistir ao menor pranto. Certo de sua compreensão, aguardo um socorro tão rápido quanto o que está para ser concedido aos bancos. Clovis Rossi. Muito bem, você conseguiu ver
a perceber as informações que a professora passou para você antes, da intertextualidade, desse artigo de opinião em forma de carta, e agora uma carta, então, de cunho jurídico. Vamos, então, trabalhar juntos na página 3 e responder agora algumas questões aqui, a fim de que você possa compreender e possa, então, desenvolver a sua interpretação textual. Vamos à primeira. O que se espera de um título petição ao presidente? Que o quê? Que seja uma carta, certo? Que é uma carta destinada a quem? Ao presidente. A fim de fazer o quê? Um pedido. Esse objetivo, pelo título, é esse. A compreensão que nós poderemos argumentar. Agora, aqui na 2, você tem, então, os parágrafos do Código do Processo Civil, artigo 286, que fala sobre a petição, que é um instrumento jurídico, e você tem aqui alguns parágrafos comprovando que é uma relação entre o texto que nós lemos, certo? E agora, a carta e o texto jurídico, a petição de forma, então, jurídica. Nós precisamos marcar as informações em que permite associar o texto do Clovis ao do processo civil. Tudo bem? Então, vamos ver qual nós iríamos marcar aqui. Você percebe que a letra A fecha com o que nós vimos lá, porque ela indica, ela faz um pedido à autoridade, indica a ocupação, né? E aqui também ele apresenta o fato gerador da causa, ele apresenta provas de veracidade e informa o valor, ele não informa o valor. E na letra E você tem até um requerimento ou uma formulação final. Então, ele faz todas, o A, B, C e o E são alternativas que fecham com os requisitos citados no Código do Processo Civil. Na 3, você vai precisar transcrever trechos que justificam a escolha dos itens que você assinalou. Você já tem um exemplo ali na letra A. Na letra A já está feito um exemplo para você. Aí, agora, na letra B, que você tem aqui, pede para que você comprove, então, o fato gerador da causa. Então, vamos colocar apenas um exemplo para que você acompanhe aí. Se os bancos, né? A filha dele diz, então, se os bancos podem, eu também posso. Afinal, a lei é para todos. Esta aqui, então, é a justificativa. Agora, na letra C, o texto apresenta as provas de veracidade do fato. Qual trecho nós poderíamos colocar e a finalidade? Então, aquele trecho em que ele diz o seguinte, que a filha dele alega que acaba de nascer seu segundo filho. Então, as despesas, né, vão aumentar e ela vai precisar de um apoio financeiro. E o outro seria que ela é professora, né? Uma profissão que, no Brasil, como o senhor bem sabe, goza de salários elevadíssimos. É outro trecho que também você poderia usar. E agora, na letra D, pede para você apresentar um requerimento ou formulação final. E aí, como ele conclui, então, dizendo o seguinte: certo de sua compreensão, aguardo um socorro tão rápido quanto que está para ser concedido aos bancos. Ok? São os trechos que comprovam, então, a estrutura semelhante à petição segundo o Código de Processo Civil. Agora, na 4, pede, então, para você agora assinalar, então, a relação do texto com o outro. Nós já conversamos sobre isso.
E aí você vai marcar aqui a intertextualidade, que é o que ele faz. Ele faz uma petição, uma carta, né? Mas só que está publicado lá na parte de opinião. E aí você tem, então, agora um artigo de opinião. Na 5, você vai ter agora aqui a 5, pede para você, então, reler o texto e considerar as informações a seguir, para marcar verdadeiro ou falso. Então, a primeira, a professora vai colocar aqui na sequência e você vai organizando o seu aí, certo? Vou colocar aqui na sequência. É uma carta que, de fato, foi enviada ao presidente? Não, ela não foi enviada ao presidente, então é falsa, ok? Foi publicada. Trata-se de um documento com valor legal ou jurídico? Não, é um texto literário. Trata-se de um texto que tem o objetivo de criticar ações do governo? Verdadeiro. Trata-se de um texto que apresenta uma forma híbrida, em que um gênero textual é usado com a função de outro? Verdadeiro. Trata-se de um texto que apresenta a forma de uma carta, petição, mas cuja finalidade é expressar sua opinião sobre a realidade? Verdadeiro. E aí você tem, então, dessa forma, acho que eu pulei alguma, não pulei? Vamos repetir aqui. A primeira, trata-se de uma carta que, de fato, foi enviada. Verdadeiro. Trata-se de um documento... falso. Trata-se de um documento com valor legal? Falso. Trata-se de um texto que tem o objetivo de criticar as ações do governo? Verdadeiro. Trata-se de um pedido com a intenção de obter socorro financeiro? Falso. Trata-se de um texto que apresenta uma forma híbrida? Verdadeiro. Certo? Verdadeiro. E último, trata-se de um texto que se apresenta na forma de uma carta-petição, mas, na verdade, é ao expressar a opinião? É isso aí. Agora sim. A professora tinha pulado um aqui. Um dos parênteses. Essa é a ordem da 5. Agora vamos a 6. E a 6 pede o seguinte. Pede que você mencione algumas características estruturais que levaram o autor a classificar o texto como uma carta. E aí vai aquilo que nós já conversamos no início. Ele usa o quê? Vocativo. E aí você sabe que o vocativo, quando eu uso para fazer um chamamento, ele diz caríssimo presidente, certo? E aí, no desenvolvimento do texto, ele retoma esse vocativo inicial, certo? Para estabelecer uma referência anafórica. Ele usa também os pronomes, né? Ele usa o lhe, certo? Ele usa também seu governo, que são os elementos anafóricos para retomar o vocativo. Ele usa também o pronome de tratamento, né? O senhor, ok? Esses são elementos, então, que comprovam esse texto como uma estrutura de carta. E aí, na letra B, pede o seguinte: que efeito e sentido tem em vista o jornal e o autor do texto ao publicar uma carta na seção Opinião da Folha de São Paulo? Qual será o objetivo? Por quê? Porque ele acredita que o presidente, apesar de não ser enviado, ele acredita que o presidente, ele seja o quê? Um leitor, certo? Um leitor da mídia, já que foi publicado num jornal de grande circulação. Então, dessa forma, ele vai entender, né, qual realmente são as reivindicações agora do autor do texto representando o pensamento da população. Agora, aqui na 7, você tem aí termos destacados: escrevo, minha, tentei, procurei, não consegui, estou sendo obrigado, faço, tenho. Você percebe que são verbos, né? E aí, no final, ele diz assim, posição de me atender. Agora, qual a alternativa que justifica adequadamente o uso da primeira pessoa no texto? Escrevo, tentei. Por quê? Isso é uma estratégia, tá? Por que que ele usa essa estratégia aqui?
Olha aqui na letra E. É uma estratégia pelo qual o autor simula tratar de um caso pessoal para, de fato, falar como porta-voz ou representante de interesses coletivos. Ele usou minha filha, falou em professores, mas ele está o quê? Usando, então, agora, fazendo-se usar como um porta-voz de um problema social. Agora, na 8, pede o seguinte, pede para você considerar as condições de produção dos sentidos do texto. Quem o produziu, com que propósito, não foi publicado, como e quando o texto circula, quem lê e por que lê, etc. E é possível dizer que o posicionamento discursivo e ideológico do autor do texto é encontrado nas seguintes opções. Vamos ver quais são as opções? Vamos lá com a professora. Você agora está na página 5, certo? Vamos ver quais dessas alternativas nós poderemos agora marcar. Nós vamos marcar, ele fala dos professores, que é uma realidade, ele assumiu agora, né? Porta-voz. Os bancos e os cidadãos não são iguais perante a lei, pois o governo ajuda só quem tem dinheiro, isso que ele está dizendo. E a outra, a ideia de que todos são iguais perante a lei não é subversiva e deve ser incentivada. E aí vamos lá na letra H. Os professores de esquerda que terem ensinado que todos são iguais perante a lei estão empenhados em fortalecer os pilares da democracia brasileira. E você ainda marcaria a letra K, que é exigir que o governo dê aos cidadãos com problema financeiro o mesmo socorro financeiro que dá aos bancos. É justo. E ainda a letra L, o governo é como um pai para os bancos, mas não tem a mesma atitude para com o povo. E a última, então, a letra H, onde diz que os bancos privados estão longe de serem os coitados que sofrem muito e lucram tão pouco, a ponto de precisar receber socorro do governo. Então, qual seria a intenção comunicativa de Clóvis somada à Folha de São Paulo ao publicar o texto? Vamos ver aqui na 9. Qual seria realmente a intenção? Então, vamos completar aqui. Bom, você percebe que a Folha de São Paulo é um grande jornal. Se é um grande jornal, ela costuma o quê? Contratar articulistas que vão produzir sentido, tanto ao se debruçarem para ler e para interpretar a realidade, como para emitir opiniões crítico-reflexivas. Então, você tem nesse texto uma opinião crítica reflexiva sobre uma situação. Pode se alinhar ao posicionamento ideológico do jornal ou não. E a gente consegue perceber isso por meio dos comentários que eles apresentam, né, nos artigos, nas tirinhas, na charge, nas resenhas. E Clóvis Rossi, ao tratar do socorro aos bancos anunciado pelo governo, o que ele faz? Ele procura por meio de um texto cheio de quê? De ironias. Então, ele usa um texto repleto de ironias, certo? E agora, esse texto cheio de ironias vai levar o quê? O leitor, esse é o objetivo, levar o leitor, então, a refletir sobre o quê? Sobre as injustiças, ok? As injustiças e a contradição em decisões do governo, uma vez que nós vivemos o quê? Uma democracia. E a democracia é direitos iguais a todos. Portanto, deveria defender o que? Os interesses do povo, não de uns poucos privilegiados. E isso é o caso de quem? Das oligarquias. Das oligarquias. Então, é um texto bem interessante, trabalha a intertextualidade, muito presente em jornais de grande circulação, onde os articuladores, os colunistas, eles vão falar de problemas que afetam o povo, certo? A partir da administração do governo. Tudo bem? Essas seriam, então, com as suas palavras, organizando a sua resposta. Agora, nós vamos ver a questão 10. E a questão 10 pede o seguinte: pode-se dizer que o locutor adere ao que diz esse enunciador representado pela filha. Então,
O texto ao apresentar um pai escrevendo ao presidente o pedido da filha põe em cena pelo menos duas vozes, a do locutor responsável pelo texto e do enunciador que fala por meio da filha. Você pode dizer que o locutor adere ao que diz esse enunciador representado pela filha? Justifique. Sim ou não? Primeiro, o que você colocaria aqui? Vamos lá? Vamos escrever? Sim ou não? Você colocaria? Não. Certo? Mas por que não? Porque o enunciador 1, representado pela filha, aparece no cenário do texto como aquele que acredita ter o mesmo direito e socorro financeiro que os bancos. Certo? Agora, o enunciador 2, ele começa a inferir ironias no texto, dizendo, então, dizendo-se, então, justo, ético, né? Movido por discernimento moral, que é a forma irônica que ele usa. Então, o que você percebe aqui? Que o texto, ele tem o enunciador nesse texto, através das ironias que ele usa, ele consegue, então, fazer uma crítica, né? Mas essa crítica usando um sarcasmo, ok? E esse sarcasmo tem um objetivo, que é pedir justiça. Pedir justiça. Pedir justiça, certo? Pedir justiça para todos, onde haja o quê? Uma verdadeira igualdade, não apenas por uma classe mais privilegiada financeiramente. Isso é a questão 10. Agora nós vamos trabalhar com a questão 11. E a questão 11 diz o seguinte, você acompanha aí e vamos assinalar. Diz o seguinte, entre os trechos abaixo, marque o único que não pode ser considerado irônico. Olha só, alega que acaba de nascer seu segundo filho e que as despesas inevitáveis vão deixá-la na maior dureza. E aí, esse na maior dureza, né, você percebe que está entre aspas. Isso aqui é o único que não pode ser considerado irônico. Os outros, também procurei demonstrar que o pedido dela é injusto. Já os bancos, coitados, não sei onde ela aprendeu, sabe melhor do que ninguém que o coração de pai é como seu governo. Então, o único trecho que não pode ser considerado irônico é a letra A, ok? Então, você percebeu que quando nós temos esse gênero narrativo carta, que você já conhece todas as tipologias do gênero narrativo, nós temos em veículos de comunicação, como jornal online, ou impresso, ou revistas de grande circulação online impressas também, você sabe que tem uma parte ali que é opinião, ou carta ao leitor, ou carta do leitor. Ali você tem uma carta aberta. Carta do leitor é quando os leitores podem fazer as suas posições críticas com relação a determinados assuntos que foram abordados e que envolvem a sociedade como um todo. Então, são tipos de texto interessante para que você leia, para você começar a organizar também a sua argumentação no seu texto dissertativo argumentativo e também compreender esse tipo de interpretação textual na hora de questões objetivas. Por isso nós fazemos as questões discursivas, porque eu preciso pensar, organizar a minha escrita. Tudo bem? Finalizamos a nossa aula hoje. Vejo você super, mega, hiper animado na próxima aula. Até lá. Beijões!